Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara na nossa Bodega do Sertão. E hoje nós estamos aqui em cima, né? Na sala que foi feita aqui em cima em homenagem ao famoso Djavan. Djavan teve aqui, pintaram uma parede com o nome dele, com uma série de coisas dele. Aí a gente está aqui. E está aqui para, numa época como essa, que é uma época que está cheia de interrogações, a gente conversar com aquele que nos tira as interrogações, nos dá respostas e sempre muito valiosas, com comentários sempre absolutamente autênticos, porque ele é uma pessoa autêntica. Mendes de Barros, o advogado, olha, o homem que entende tudo de tudo e está sempre conosco aqui. E é um enorme prazer, porque além de tudo é meu amigo. Mendes de Barros, como vai você? O microfone. Boa tarde, cada vez mais agradecido pelas homenagens que você presta, criando em torno deste humilde alagoano uma figura tão importante. Eu acho que é ao contrário, viu? Você que nos presta homenagens, nos dando a honra de estar nos nossos programas, né, Mendes? É um prazer estar aqui com você, porque o que eu puder fazer em favor do meu estado, da minha gente, eu tenho muita satisfação e muita honra. Eu tenho certeza de que você faz. Meu amigo, nós estamos vivendo um período diferente, interessante, por exemplo, em matéria de campanha para a presidência da República. Eu não consegui ver, nos debates que assisti, na Globo, na Bandeirantes, na Rede TV, e depois entrevistas que começam, eu não consegui ver ninguém apresentar propostas objetivas. E vi muito que os entrevistadores, eles estão mais preocupados em atacar o candidato, seja ele qual for. Eu queria que você fizesse aí um relato daquilo que você está vendo também, que eu sei que está. Inicialmente, nós precisamos entender que o Brasil está passando uma das fases mais negras da sua história. É verdade. Da sua história social e, obviamente, da sua história política. Claro. Nós estamos vivendo um momento em que o Poder Executivo teve a sua figura principal caçada por corrupção. O vice-presidente que assumiu responde a 2 processos por igual degeneração e a sua filhinha está respondendo a um terceiro porque, segundo as informações, recebeu dinheiro de origem desonesta. Duvidosa, né? Duvidosa. O Poder Legislativo, o ex-presidente do Congresso Nacional já foi condenado e responde a outros 13 processos também por mau comportamento nos cofres públicos. O atual responde a processos da mesma natureza. O ex-presidente da Câmara está preso como ladrão. 2 ex-presidentes também se encontravam presos e agora estão na prisão domiciliar e portando tornozeleiras eletrônicas. É verdade. No Poder Judiciário, nós temos figuras realmente inacreditáveis. Temos o Gilmar Mendes, que já houve quem dissesse que ele era um laxante. Era um laxante. Porque ele liberava
todo o excremento que tinha. Eu desconcordo. Eu acho que ele é o próprio intestino. Há outros que não merecem o respeito que a justiça deve merecer e deve exercer no cumprimento da sua missão constitucional. Para isso, nós temos que enfrentar uma eleição em que a mim parece o seguinte: eu imagino um certo episódio em que você constata que um cidadão invade um banco, arromba o cofre. Na saída, com um balaio cheio de dinheiro, encontra uma mulher na porta do cofre com uma criança no braço. Ele estupra a criança. Quando chega na calçada, alguém o convida para disputar uma eleição. E ele responde ao convidante: "Tá maluco? Política é coisa de cabra sapato." Ele não é. É verdade. Então hoje nós estamos vendo o seguinte: no Brasil, quer parecer, ou melhor, está aparecendo que aquele que imagina que é decente não quer participar da política. Isso me preocupa bastante, porque o Brasil vai ficar íntegre a exatamente a gente da mesma natureza. Muito bem, mas veja bem, então eu quero aproveitar esse resumo maravilhoso que você fez, essa análise que você fez, para chegar na pergunta principal, que foi do que está acontecendo agora. Porque o povo brasileiro não está tendo a oportunidade de conhecer proposta de ninguém. De nenhum candidato ela não está conseguindo. Porque ou os entrevistadores não permitem e ficam só na questão de dar a oportunidade deles se defenderem de ataques, mas objetivamente propostas não estão acontecendo. Como é que fica o eleitor com isso? O eleitor, me perdoem todos eles, é o grande responsável por isso. Não tenha dúvida. Porque ele não está sabendo escolher os candidatos. Antigamente, hoje ele não tem nem candidatos a escolher. Porque a coisa está sendo feita de uma forma que eu retrocedo à análise que eu fiz antes. Quem é candidato hoje é quem pensa que é decente e não quer. É verdade. Porque você veja o seguinte: aqui, o governo de Alagoas, ninguém quis. Quem resolveu atender foi Fernando Collor. Perfeito. E eu lhe pergunto apenas o seguinte: o orçamento do país, da Federação Brasileira, está em torno de 3 a 4 trilhões de reais. Isso. E eu lhe pergunto o seguinte: o que representaria 50 bilhões num orçamento de 3 trilhões? Muito pouco. Na realidade, muito pouco. O atual candidato de oposição ao governador foi presidente da República. O que foi que ele trouxe para Alagoas? Se ele tivesse trazido, tivesse executado obras com um valor equivalente a 50 bilhões, que nada representaria com relação ao orçamento da União, mudaria até a geografia. Então, o que é que nós estamos fazendo? Encontrou-se um ex-presidente da República que foi cassado para disputar a eleição em Alagoas. E os outros que pensam que são decentes não entraram. Mas no caso específico de Alagoas, ele realmente tem muita especificidade agora no caso dessas eleições. Porque há de concordar que o governador atual, que é candidato à reeleição, ele estava correndo sozinho no páreo. Sim. Como de uma certa forma, continua. Exatamente, Não é? Exatamente. E diga-se de passagem, o governo está muito razoável para a situação. Bastante equilibrado. Vamos, é? Bastante razoável para a situação. Agora, também não se pode deixar de reconhecer que o ex-presidente Fernando Collor tem suas virtudes, tem também as suas, não é? Que se tivesse que governar o Estado, talvez não governasse bem. Você veja o seguinte: a sua inteligência já permite encontrar virtudes. Eu, pela minha ignorância, não a vejo. Certo.
Agora, me conte uma coisa, meu querido Mendes. No panorama nacional, eu queria ir muito para esse panorama nacional. Nós estamos vendo uma briga aí, que é uma briga que chega a ser gozada. O ex-presidente Lula não pode ser candidato. Se sabe que não vai ser, não é? O máximo que pode acontecer é delongarem essa história para que o nome dele fique na urna e outro usufrua disso. Bom, não pode ser. O grande opositor dele, pelo menos assim está aparecendo, é o Bolsonaro, que vem com as ideias aí, sei lá, retrógradas, esquisitas, de violência contra violência e por aí vai. E aí você tem outros candidatos que não têm a oportunidade de mostrar os seus objetivos. O que é que nós estamos vivendo, Mendes de Barros? Veja bem, você fala do nacional. Nós estamos vivendo, você citou para o caso do presidente Lula. Hoje mesmo, a imprensa noticia uma manifestação da ex-presidente Dilma, ou presidenta, como você diz, que é absolutamente a realidade do PT. Certo. Diz ela o seguinte, que está na hora daqueles que querem ajudar Lula continuar a fazer uma greve de fome e cuidar de, escondidamente, comer, se alimentar para não perder a saúde. Pois é, você veja que coisa, né? Você veja uma ex-presidente da República. Mas dela pode se esperar tudo. Sim, inclusive isso. Inclusive isso, cara. Isso é uma aberração. Pois é, é candidato a senador por Minas Gerais. Exatamente. E não duvide nada que ganhe. Sim. Sei lá. O que ocorre é o seguinte, enquanto neste país os candidatos assim o sejam, sem respeito à dignidade, à honradez e à honestidade, o Brasil terá um Agora, destino... qual é a análise que você faz de um cidadão que nos parece profundamente extremista, que é o Bolsonaro, que prega, inclusive, violência contra violência e por aí vai? Eu vou lhe dizer uma coisa. É difícil você encontrar alguém nesse país que tenha, a exceção dos que foram assassinados e dos que foram torturados, que tenham sofrido tanto na ditadura quanto eu, porque defendia os presos políticos e o pessoal que se manifestava contra ela. Mas você veja o seguinte, nós chegamos a um ponto. Como fazer, como reagir a essa estrutura infame que nós estamos vivendo? Você vai responder depois dos comerciais, ok? Ok. Como reagir a essa estrutura que nós estamos vivendo hoje. Não é isso? É isso. Muito bem. Mendes de Barros, conversando conosco. Eu quero lembrar vocês do SESMAC. O SESMAC que está conosco agora e que é ensino a toda a prova, como eu digo. Estamos ainda no período de pós-graduações e logo após as matrículas para pós-graduações devem começar as matrículas para os vestibulares do SESMAC. O SESMAC que tem não sei quantos cursos, além das pós-graduações e dos especiais, e que tem um cronograma muito interessante do SESMAC integrado, que é a integração de todos com partes importantes da sociedade. SESMAC. Fique com ele porque ensino a toda a prova. Sebrae Alagoas. Este Sebrae fantástico também, que pega a microempresa, o microempreendedor, e dá a ele a garantia de que ele pode subir. Garantia, entre aspas, porque cada um tem que saber o que precisa fazer para subir na vida. Mas ele dá todas as ferramentas para que um microempreendedor, por exemplo, passe a ser uma pequena empresa, uma média empresa e uma grande empresa. Sebrae neles. Imprensa Oficial Graciliano Ramos, a imprensa que faz o Diário Oficial, toda a gráfica do governo, mas também atende à iniciativa privada com preços maravilhosos e com qualidade absoluta. Revistas, jornais, folders, livros, tudo que você possa imaginar. Sancar Veículos, a única que está no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club, e semana sim, semana não, Bodega do Sertão ou Filé do Zezé fazendo o nosso bate-papo. Voltamos já.
Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com essa personalidade, com esse cara fantástico que é Mendes de Barros. É uma história, é um mito, tanta coisa dentro desse estado. E ficou uma pergunta no ar, não foi, meu caro Mendes de Barros? Sim. No final do primeiro bloco, por favor. Você perguntou a respeito do Bolsonaro. Exatamente. Veja bem, talvez numa situação de absoluta normalidade política, não se considerasse uma candidatura como a dele. Todavia, na atual circunstância, eu vou lhe dizer, vejo ou não vejo alternativa. Ou seja, está com o pé do palácio. Ou não vejo alternativa. E lhe digo por quê. Você veja o seguinte, as manifestações que permitem grandes críticas ao candidato Bolsonaro são aquelas oriundas da caserna, onde ele teve o início da sua vida. Ok. Mas vamos fazer uma observação muito simples. Eu fui um combatente ostensivo, absolutamente fiz tudo o que me foi possível contra a ditadura militar. Certo. Mas agora eu faria uma indagação. Houve alguns presidentes generais, ou seja, militares. De todos eles, nunca ouvi, nem outrora, nem agora, alguém acusar qualquer deles de gatunagem. Perfeito. Isso é verdade. Procuro um coronel. Também não conheço, não tive conhecimento de alguém no posto de coronel das Forças Armadas que tivesse roubado quando a ditadura dominava. E assim em todos os postos militares. Pelo menos até agora, com toda essa, para mim, é pseudo-violência que se atribui ao Bolsonaro, eu não vi ninguém acusá-lo de gatunagem. Não, isso a gente não viu. Mas a gente sente também um despreparo muito grande para exercer o cargo de presidente da República. Despreparo em todos os assuntos, de um modo geral. Olha, eu lhe digo o seguinte, se você for procurar alguém preparado para consertar o país com a desorganização que ele está, né? Você não vai encontrar nem aqui nem a Júris. Porque você colocar alguém na Casa Civil
depois de Zé Disseu, vai ser difícil encontrar o caminho da realidade e o caminho da decência. Verdade. Mendes, me diga e assim por diante. É verdade. Me diga uma coisa, você que sua vastíssima experiência e que sabe que o Poder Judiciário sempre foi altamente respeitado e ele sempre foi olhado pela população como algo à parte, quase que intocável, principalmente quando se falava do Supremo Tribunal Federal. Essa confusão, essa entrada de legislativo e de executivo em ações do Supremo Tribunal e vice-versa, acontecendo isso entre os poderes, entre os três poderes. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo isso como o maior descalabro da estrutura administrativa do país. Concordo com você em gênero, número e grau. O Poder Judiciário não pode ser constituído da forma como vem sendo. Claro. O Supremo Tribunal Federal só pode ser constituído por elementos, primeiro, com honradez. Com certeza. Porque a ignorância pode ser sanada com a instrução. O cidadão ignorante pode vir a ser uma das pessoas mais preparadas do mundo desde que estude. Claro. Agora, aquele de má formação ou sem formação moral, não tem como consertar depois de adultos. É verdade, é verdade. Tá certo? Aí a coisa fica feia. Aí a coisa fica feia. Então você veja o seguinte, para se compor um tribunal superior, tem que ser com juízes ou advogados ou promotores de justiça que tenham sido aprovados e comprovando o seu conhecimento jurídico. Primeiro. Segundo, ele tem que ser promovido em razão da sua competência e da sua capacidade de trabalho. 3 juízes que estão disputando uma vaga num tribunal superior. O que é que vai se analisar? Quantos processos decidiram por ano? Quantos foram modificados numa instância superior? E aquele que tenha trabalhado mais e tenha tido menos correção do seu trabalho é que vai ser promovido. Verdade. Hoje você vai chegar ao Supremo Tribunal Federal por amizade. Há juízes que lá estão e que foram reprovados em concurso para a primeira instância. Verdade. Então muda toda uma figura daquele respeito fantástico que se Exatamente. tinha. Não é verdade? Porque se você observar o seguinte, a gratidão é um sentimento, é o sentimento mais nobre do gênero animal. Não tenha dúvida. Racional ou irracional. Não tenha dúvida, não. Se você pegar um leão recém-parido e levar para casa e cuidar dele a vida toda, quando ele se tornar adulto, se eu levantar a mão para cumprimentá-lo, ele me mata. É verdade. Isso acontece com todos os animais. Exatamente. O cavalo, se você chegar junto do cavalo e ele não souber, ou ele não aceitar que você seja amigo do dono, ele ou lhe morde ou lhe escoceia. Verdade. Então, que é isso que acontece. Se você não quer coisa nenhuma e o cidadão, alguém o coloca no Supremo Tribunal Federal, como é que você pode votar contra essa pessoa? A propósito disso, vamos mandar um abraço aqui, eu pelo menos vou mandar, para o nosso querido Humberto Martins, o alagoano que acabou de assumir a corregedoria do Conselho Nacional de Justiça e promete que vai botar o dedo na ferida. Prometeu na posse dele ontem. Deus queira que ele cumpra a promessa. Deus queira que ele cumpra. Eu, como gosto muito dele e o acho uma pessoa de bem, uma pessoa muito decente, tomara que ele cumpra, né? Ou que o deixem cumprir, que é um pouco diferente. Pois em razão do que eu acabei de dizer, Exato. eu sou obrigado a dizer isso que você disse dele, porque ele encontrou comigo outro dia aqui e me fez uma festa e disse a outras pessoas alguma coisa muito generosa a meu respeito. Ele é uma pessoa maravilhosa. Entendeu? Né? Dessa forma, é o que eu digo a você. Mas não pode ser assim. A pessoa tem que chegar em determinado cargo através do mérito. Perfeito. É o que os técnicos e mais letrados do que eu chamam do de cargo que meritocracia. É meritocracia, exatamente. E não pode ser de outra forma. É verdade. Então, aí, enquanto não houver isso, nós não vamos ter equilíbrio na sociedade. Não. E a busca desse equilíbrio, ela pode se fazer de que maneira? É preciso que a mentalidade da sociedade como um todo, ela seja gradativamente mudada. Isso só vem com a educação. Tudo bem. Concorda? É claro,
Mas isso tem que chegar nesse ponto. Muito bem, mas para chegar no país que está desgraçadamente mal educado no momento. Agora, permita, eu não respondi ainda a respeito do Bolsonaro. Pois não? Ah, sim. Vamos voltar a isso. Então, veja bem, até hoje eu não ouvi absolutamente nenhuma acusação sobre a honestidade do Bolsonaro, que está há 28 anos no exercício de um mandato legislativo. Tá certo? O modo de dizer as coisas é o modo da caserna. Verdade. É o modo da violência. Da violência, talvez até muito menos violência do que uma gentileza no pronunciamento, da apresentação das coisas. Tá certo? Então, o que é que ele diz as coisas e as pessoas entendem, mas quando não apoiam a candidatura dele, fazem a exploração que ontem tentaram fazer no Jornal Nacional e que ele deu o baile. É verdade, é verdade. Não é? Porque você veja o seguinte, cajueiro não dá manga. Você não pode esperar gestos de extrema delicadeza, de extrema solenidade de um cidadão que trabalha com as armas. Com certeza. Não tem nada uma coisa com a outra. De forma que eu lhe digo o seguinte, nesse grupo de candidatos, tem algumas pessoas que me parecem interessantes. O Meirelles, esse Amoedo, mas qual é a experiência? O Meirelles tem experiência de cumprir ordens. Não, mas não tem nenhuma de dar. E todas as vezes que ele vai para a televisão, ele só se refere quando ele foi presidente do Banco Central. E mais nada. E o resto? Entendeu? Quer dizer, é difícil você encontrar. De forma que eu vou lhe dizer o seguinte, não é de cima para baixo, mas de baixo para cima, desses atuais candidatos, que serão os que chegarão na eleição, tem muito pouca gente que se equipare ao Bolsonaro. É verdade. Sobre esse aspecto. Sim. Mas o problema é que só se enxerga ele pelo lado do combate à violência. Sim, mas o que acontece é o seguinte... Ninguém consegue. Há uma coisa muito interessante. Hoje, quando você diz alguma coisa, até a respeito do modelo do vestido de uma mulher, você é criticado e tal coisa. Veja bem, a mulher é a obra-prima da natureza. Verdade. Por ser mãe. Porque entre as fêmeas é a única que raciocina. É isso mesmo. Tá certo? Você viu, há algum pouco tempo atrás, uma mãe atracou-se com uma pantera que ia atacar a filha e morreu lutando pela filha. Isso. Poucos homens fazem isso. É verdade. Há quem faça, mas muito poucos fazem isso. Bem, você sempre me traz o grande problema é esse. Então, quando ele fez uma crítica qualquer, uma referência à mulher, elas ficaram sentidas. Nada existe no mundo sem mulher. É a coisa mais bonita, mais generosa do mundo. Aliás, você parece estar adivinhando que o programa que vem depois do seu é um programa voltado exatamente para o combate à violência contra a mulher. Nós vamos receber convidados aqui para isso. Sim, mas aí, como é que você vai combater a violência contra a mulher? Com beijo? Só se eu lhe convidar para outro programa. Tudo bem, agora eu vou fazer com relação ao Bolsonaro. Como é que você vai sugerir a combate à violência contra a mulher? Com beijos e afagos? Não, mas também não pode ser com violência. Tem que ser com violência. Vai ser tema de outro programa. Tem que ser com o cara que bate na mulher, tem que perder o braço, rapaz. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Eu é que agradeço. Obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu, gente? Quando ele manda dizer que quer, os encontros estão marcados. Até lá, por favor. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.